Olá, boa noite, família IBM Lux, amigos que nos acompanham, graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um episódio IBM Lux Podcast, um programa feito para enriquecer a sua vida através de testemunhos, através de crescimento espiritual, de liderança. Então, quero compartilhar com você a participação nesta noite de alguém muito especial, membro aqui desta igreja, um atleta profissional de futebol com muitas experiências de vida que irão nos edificar. Se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, você pode nos seguir e também quero te incentivar, te encorajar nesse momento a enviar esse link para que outras pessoas também sejam abençoadas. IBM Lux Podcast, vem conosco. Boa noite mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. Quero apresentar o nosso convidado desta noite, Lucas Carnevale, um atleta profissional de futebol, está aqui conosco para edificar as nossas vidas. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo ao IBM Lux Podcast. Muito obrigado, pastor. Boa noite a todos os telespectadores. É um motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. Queria agradecer a toda a equipe IBM Lux, agradecer ao Senhor pelo convite, pastor. Glória a Deus. Lucas, vamos começar então. Eu já apresentei, não é, o seu nome, disse a sua profissão, mas qual é a sua origem? A melhor forma de nós conhecermos alguém é ouvindo, não é, a sua própria pessoa. Quem é o Lucas? Quem sou eu? O Lucas pelo Lucas. Então, quando a gente pergunta quem é a pessoa, é muito sobre a identidade dela, né? E para me definir, eu acredito que nós temos que olhar na Bíblia em Gênesis 1:26, imagem e semelhança do Senhor. É assim que eu me defino, não é profissão, não. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. E nascido em Goiânia, casado com a Daniela, filho da Marlene, do Fabiano, irmã da Fabiane. Então, acho que esse é o Lucas. Sim, né? Você foi num ponto muito importante, não é? Na sua identidade espiritual, né? Um filho de Deus, não é, feito à imagem e à semelhança do Pai. Muitas vezes a gente pergunta, né, alguém, quem é você? E essa, na verdade, é uma pergunta até filosófica, né? Todo ser humano tem esse questionamento: quem sou eu? Não é? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Não é? E graças a Deus pela sua sabedoria, não é? E esse entendimento e discernimento de se reconhecer primeiramente como filho de Deus. Não é? Mas você também é um atleta profissional, de futebol. Não é? Como foi o seu percurso profissional, aonde você começou, não é, aonde você já atuou? Compartilhe um pouco conosco da sua história profissional. Então, pastor, vou dar uma resumida aqui, né? Já passei em muitos clubes e eu comecei no Goiás, em Goiânia, na minha região. Fiquei no Goiás dos 15 aos 21 anos e depois eu logo disputei mais um campeonato goiano pelo craque, depois eu vim para a Europa. Passei pela Itália, Espanha, Luxemburgo em 2018, 2019, fui para Portugal, retornei para o Brasil, fiquei 3 anos lá e agora estou de volta aqui, cheguei aqui no meio do ano passado e agora nós estamos aqui seguindo aqui em Luxemburgo. E, né, para um jovem, né, porque você ainda é jovem, né, já uma vasta experiência profissional. Mas assim, tem muitas pessoas que nos acompanham, né, jovens inclusive, que não sabem, né, quais são as reais dificuldades, né, de um atleta profissional. Por exemplo, você falou que saiu, foi para o Brasil, foi para a Itália. Não é? As pessoas pensam que a vida do jogador de futebol é mil maravilhas, né? Na verdade é uma vida boa, né, dependendo do nível que nós jogamos, mas temos que superar muitas coisas, não é?
Então, assim, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Porque você disse, não é, que jogou em outras cidades. Eu conheço Goiás, não é, no centro-oeste do Brasil, não é, e as viagens são muito longas. Você falou de Goiânia, falou de Craque, e às vezes a gente tem que sair muito jovem de casa, estar longe dos pais, da família, dos amigos. Quais foram as dificuldades que você enfrentou, até para encorajar aqueles que querem começar ou pensam em ter uma carreira profissional no esporte? Então, pastor, eu sempre falo que o futebol é uma escola para a vida. O senhor sabe melhor do que eu, pela sua carreira, mas o futebol nos traz muitos ensinamentos. Primeiro, acho que a maior dificuldade é ficar longe da família, né? Sair muito cedo de casa e também para outros países onde não falava a língua, não conhecia ninguém. Então, aí também foi onde eu comecei a me conectar cada vez mais com Deus e comecei a viver o sobrenatural. Mas falando de dificuldades, eu acredito que a maior, pastor, é a questão de estar sempre longe da família, não participar dos momentos marcantes. Agora, graças a Deus, minha esposa está aqui comigo, a Daniela, já deixo um beijo aqui para ela. Mas no começo, nós namoramos à distância por 5 anos. E foi um momento muito complicado, um momento que realmente eu falo que Deus que nos sustentava. Mas é isso, falando de dificuldade, eu acredito que a maior dificuldade sempre é a questão da distância da família, e o futebol é um esporte que precisa de muita perseverança, porque tem muitos altos e baixos. Um dia você está lá em cima, jogou um jogo mal, ninguém mais quer saber de você. Então, por isso que eu sempre respondo essa questão de identidade, assim, porque se eu falar, Lucas, eu sou jogador de futebol, mas e amanhã, quando eu não for mais jogador de futebol, eu não vou saber, eu vou ter uma crise de identidade, eu não vou saber mais quem eu sou. Então, independente, foi uma coisa que eu aprendi através do futebol, pastor, que independente dos resultados profissionais, eu sou imagem e semelhança do Senhor, e isso ninguém pode me tirar. Sim, não, isso é muito, muito interessante, não é, porque a Bíblia ela compara a nossa vida cristã, né, com a vida de um atleta. Né? Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 24, ele vai dizer o seguinte, não é, que muitos correm no estádio, mas um só ganha o prêmio. Então, a Bíblia fala sobre o esporte, nesse caso a corrida, mas também fala, não é, do combate. Paulo vai dizendo, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Então a nossa vida, tanto ela profissional, em qualquer área que for, nós estamos falando aqui do futebol ou da nossa vida cristã, ela precisa de muita disciplina, né? Disciplina física, disciplina espiritual, e como você diz, as coisas às vezes estão bem, outras vezes menos bem, não é? Estamos sujeitos a lesões, não é? E eu sei que você passou por essas situações até recentemente, não é? Você conviveu, não é, com esses momentos, e a nível de lesão, a nível de adaptação, de uma aprendizagem de outra língua, mas o que também a distância da família é ruim, mas como você fez para superar as lesões? Porque eu penso que você teve lesões graves, né? Sim, eu tive 4 lesões graves no joelho. Passei por um momento muito difícil, eu e minha família, e eu sempre falo que era um deserto onde caía o maná todos os dias. Foi aí que realmente eu aprendi a depender de Deus, e foi aí que eu provei da paz que excede todo o entendimento. Que hoje, quando alguma situação difícil chega, a gente pode olhar para trás e ver tudo que Deus já fez em nossas vidas, e nós temos certeza que Ele vai continuar provendo. Então, para perguntas de como que eu superei tudo isso, realmente só pela graça de Deus, que mesmo quando a gente não via nada, Ele acontecia o sobrenatural. Então, eu aprendi muito nesse deserto. Eu acredito que o deserto é um lugar que, talvez um dos melhores lugares para aprender a ouvir a voz de Deus. E
e aprender como realmente ser mais parecido com Cristo. A gente aprende muito no deserto. Amém. Então, quero aproveitar, né, essa fala do Lucas. Talvez você que está nos acompanhando esteja vivendo um momento assim, né, um momento de deserto na sua vida, seja um deserto espiritual, familiar, não é, um deserto financeiro, um problema no seu relacionamento, não é? O Lucas disse aqui coisas muito interessantes, e uma das que ele falou é a dependência de Deus. Então, coloque a sua vida nas mãos de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus, porque assim como o Lucas passou pelo deserto, o povo de Deus também passou pelo deserto. Então, o deserto é um lugar de aprendizagem, mas é um lugar também de passagem. Nós sabemos que no contexto bíblico, sobretudo na história de Israel, algumas pessoas morreram no deserto. Mas elas morreram no deserto porque abandonaram a Deus e não dependeram de Deus. O Lucas passou por 4 lesões, como ele disse aqui, mas ele conseguiu superá-las. Então, que você também possa aprender no momento de vida que você está, mas não olhe para aonde você está, olhe para onde você quer chegar. Confie em Deus, deposite toda a sua confiança nele e esse deserto ele certamente irá passar. Lucas, falamos já um pouquinho da sua origem, da sua vida profissional, não é? Mas você é um atleta do reino, um atleta de Cristo, alguém que serve a Deus. Não é? Como foi a sua experiência com Jesus? Como foi o seu encontro com Jesus, a sua conversão a Cristo? Então, pastor, eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão. Meu pai, ele era pastor, então desde pequeno, toda semana eu estava na igreja. Minha mãe, mesmo ela fala, né, que desde pequeno eu não parava no culto, corria para cima e para baixo, mas ela sempre entendeu a importância de me levar para esses ambientes, mesmo quando eu não tinha um discernimento para entender realmente o que passava ali. Mas desde pequeno eu fui ensinado no caminho. Que na Bíblia fala, né? Ensine no caminho e não o caminho. E minha mãe sempre me ensinou no caminho. Sou muito, muito grato pela vida dos meus pais. Se hoje eu posso estar aqui dando testemunho e conquistando vidas para Cristo, eu tenho certeza que é por eles que me ensinaram o caminho que eu tenho que andar. Nós temos uma história de vida parecida, né? Eu vejo nas suas palavras, eu também sou filho de pastor, não é? E vivi tudo isso, aquilo que você falou, mas há sempre um momento marcante, né, na nossa vida, na nossa história. Eu lembro que a minha conversão a Cristo, quando eu tive entendimento, eu estava saindo da minha infância, eu tomei a minha decisão por Jesus. Se você tem assim, um momento especial que marcou a sua vida, a sua decisão, eu quero me batizar, eu quero me entregar a Cristo, você lembra assim, de algo, de um momento assim, importante na sua vida, que você tomou essa decisão? Eu acredito que na minha juventude mesmo, eu ia sempre nos cultos de jovens, nos acampamentos, né, que no Brasil tem muito, eu acredito que na Europa não tenha tanto, mas foi ali que eu comecei realmente a experimentar do sobrenatural de Deus, experimentar a presença do Senhor, e que eu comecei a entender e realmente a mudar de vida. E depois também, como eu falei aqui, quando eu saí do Brasil, que eu comecei realmente a buscar cada dia mais a Deus e comecei a viver o sobrenatural. Tem até uma história que hoje nós temos uma célula aqui em Luxemburgo, né? E até um testemunho que em 2020, se eu não me engano, eu recebi um telefonema de um grande amigo que está aqui em Luxemburgo ainda, e ele falou: Lucas, eu estou precisando de um psicólogo pro meu cunhado. E o pessoal que já conhece o pastor Marlon, né, ele já veio aqui no podcast, né, o pastor e psicólogo. Eu trabalho com o pastor Marlon, um grande abraço pro pastor Marlon, é um paizão que eu tenho.
E eu falei, não, tá bom, enviei o contato do pastor Mar, mas eu não conhecia esse cunhado do meu amigo. E o pastor Marlon começou a fazer o trabalho com ele, e o pastor Marlon, como pastor e psicólogo, como a gente sabe, pastor, não tem como a gente tirar Deus do nosso trabalho, não tem como, ainda mais um psicólogo, porque eu falo que a Bíblia é o nosso manual, né? Tudo que a gente precisa, a solução está ali, já está escrito. Então o pastor Marlon, ele sempre trabalha na Bíblia. E aí ele passou um tempo e falou, olha, o André tá falando, tá começando a ficar interessado na palavra de Deus. E eu, glória a Deus, mas eu não conhecia o André, não sabia quem que era o André. Só sabia que era cunhado de um amigo, mas não conhecia. Quando eu estava aqui, ele jogava em outro clube, nunca tive contato. E amém. E nesse dia que ele falou isso, Deus, no mesmo momento, me trouxe a imagem da gente fazendo uma célula aqui em Luxemburgo. E o André participando da célula. Mas eu falei ok, não falei para minha esposa, guardei para mim. Na época ela era minha namorada, a gente não tinha casado ainda. Guardei para mim, mas sempre ficou aquela imagem na minha cabeça. E amém. Nunca comentei com a Daniela, e poucos meses antes da gente vir para cá, a gente já estava casada, a Daniela me chama e fala, você sabe, né, que para onde a gente for, a gente vai ter que fazer célula, né? Deus confirmando aquilo que tinha me mostrado em 2020. E eu tô sabendo, Deus já me mostrou isso, mas eu nunca tinha comentado com ela. E também a gente não sabia que ia vir para cá, não tinha nada para cá, mas a gente já tinha o objetivo de sair do país. E continuava, eu não conhecia o André ainda. Quando eu chego no aeroporto aqui, quem tá lá para me buscar? O André. Quando a gente vai fazer, quando a gente começa a fazer a célula, quem tá lá, a primeira pessoa? O André na nossa célula. Então, tem sido um momento muito marcante para nós, o que Deus tem feito aqui. Nós já estamos aí com mais ou menos 16 pessoas na nossa célula. Mas é isso, me alonguei um pouco aqui na resposta, mas só para mostrar que cada dia mais a gente está buscando estar mais perto de Deus e, consequentemente, vivendo o sobrenatural. Amém. Não, você falou coisas muito interessantes, né? A sua experiência de vida, não é? Ela vale para todos nós, não é? Mas também para os jovens, para todas as pessoas, que nós não precisamos abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos dons, dos nossos talentos para servir a Deus. Não é? Eu sei que você deve ter enfrentado muitas dificuldades a nível de clubes, não é? A nível de relacionamento no vestiário, no balneário, porque eu enfrentei todas essas coisas, o preconceito, não é? Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados para ser sal e luz. Não é? Então, Deus, ele levanta homens, mulheres, jovens, adultos, casais, famílias, para glorificar o nome dele em todos os montes da sociedade, seja no esporte, né, nas artes, mas também Deus levanta pessoas no governo, na família, na religião, na política. Então, independente, né, de onde você esteja, seja no comércio ou no negócio, né, Deus quer usar a sua vida e a sua capacidade para transformar também outras vidas, outras pessoas que estão ao seu lado. Então, assim como o nosso irmão Lucas, não é, tem sido um instrumento de Deus, eu te encorajo também a se colocar, se disponibilizar para servir a Deus, né, através dos seus dons, através da sua profissão, através também da sua vida. E assim, pastor, eu sempre falo que o nosso primeiro propósito é o ID, né? Sim. Então, essa palavra propósito está muito em alta. Sempre pergunta, eu vejo sempre na internet o pessoal perguntando qual é o seu propósito, você já descobriu o seu propósito? E eu sempre digo, se ainda você não descobriu o seu propósito, você já tem. O primeiro propósito de todo filho de Deus, e de pregar o Evangelho. Então, é isso que eu deixo também de recado para todos que estão em casa. Você que é filho de Deus, vai e prega o Evangelho. Não fique sempre pensando, eu não sou capaz. De verdade, nós não somos capazes. É Deus que está com nós, que nos fortalece e nos capacita todos os dias.
Tá certo. Não é? E a sua vida familiar, né? Você disse que saiu muito cedo do Brasil, foi para a Itália, eu penso que é a primeira vez, depois esteve na Espanha, não é? Então, mas você tinha uma namorada, não é? Hoje é sua esposa, não é? Então conta um pouquinho assim do seu relacionamento, né? Eu conheço, não é? Sei o tempo de casamento que vocês têm, mas algo também que me chamou a atenção e eu quero compartilhar mesmo sendo jovens, um casal jovem, vocês querem aprender mais, crescer mais, fizeram o curso Casados, Bem Casados que nós temos aqui, mas fala então um pouquinho, não é, desse seu relacionamento, não é, o seu casamento, como se passou, fala um pouquinho da história de vocês. Então, pastor, também no casamento a gente viveu o sobrenatural de Deus, a gente passou por fases muito difíceis. Namorar à distância não é fácil, ainda mais uma distância de Brasil e Europa, a gente se via 2 vezes por ano, então era muito na base da conversa, da oração. E muitas vezes acontecia de a gente dormia e falava assim, não aguento mais, chega, e no outro dia Deus renovava nossas forças. Aconteceu isso várias vezes. E assim, quando a gente fala da festa mesmo, do casamento, também aconteceu uma história muito, muito interessante, tem até o testemunho para contar. Que eu estava em Portugal, eu pedi ela em casamento quando ela veio aqui. Quando ela chegou aqui, ela pisou aqui, ela falou assim, pastor, a gente vai morar aqui ainda. Eu falei, vamos? Não tô sabendo não. Ela falou, vamos, nós vamos morar aqui ainda. Eu falei, então tá bom. E em 2019, eu saí daqui, fui para Portugal, recebi uma proposta boa, fui para Portugal. Chegando em Portugal, as coisas não caminharam da forma que eu esperava. E em dezembro de 2019, o clube me chamou para rescindir o meu contrato. E faltavam ainda 8 meses de salário, de contrato ainda, né? Tinha 8 salários para receber. E o clube me chamou para rescindir. Eu falei, amém, vamos rescindir, mas já começa a cabeça do jogador de futebol, do profissional. Faltavam 6 meses para o meu casamento. Então a preocupação já começava a surgir ali. Tá bom, rescindi meu contrato, consegui uma negociação boa, nós pegamos aí 6 meses e meio dos 8. Depois vocês vão entender por que eu estou entrando nesse detalhe. E aí, quando foi em janeiro, eu fui fazer um treino em um clube lá em Goiás e machuquei sem ter contrato assinado com ninguém. Então eu machuquei, estava desempregado, a minha esposa estava acabando a faculdade dela, estava começando o estágio, então praticamente não recebia nada. Faltava 5 meses e a gente não tinha renda praticamente nenhuma. E começou, claro, vinha aquela preocupação normal da família, como vai fazer, e a gente sempre falava, Deus proverá. Foi uma lesão grave, né? Foi uma lesão grave. Eu rompi o ligamento do joelho, para quem não sabe, é uma lesão que deixa o jogador afastado depois da cirurgia por 8, 9 meses, depende. Mas enfim, é uma lesão que você fica muito tempo parado. E ali, pastor, foi e começou a vir sempre aquelas perguntas da família, como é que vai ser? E a gente sempre falando, Deus proverá, não sei como vai ser, Deus proverá. E a gente foi na casa de um pastor, porque a Daniela estava realmente muito ansiosa com tudo que estava acontecendo. E um pastor nosso, Suzano, também aproveito para mandar um abraço para ele, lá de Goiânia. Ele foi lá e ligou para um amigo dele, falou, não, eu vou pedir para um pastor amigo meu orar por vocês. Ele passou o telefone e falou bem assim, olha, o pastor falou tudo que a gente tinha conversado com Deus, ele falou aqui pra gente, vocês falaram isso. E assim, fica tranquilo que eu estou no controle de tudo. Que em breve vocês vão abrir uma empresa e vai ser muito bem sucedida. A gente não tinha ideia nenhuma de empresa, aí começou a gente pensar, o que será que é? Será que é aquilo lá? Aí começava aquela conversa, mas a gente falou, tá, vamos descansar e Deus vai prover. Mas ainda estava marcado o casamento. A gente manteve a data do casamento. Passou um pouco, veio a pandemia e fechou tudo. Fechou tudo, não estava naquela primeira fase da pandemia, lockdown, não podia nem sair. E aí marcamos depois para 2 meses depois, continuou tudo fechado, marcamos para 3 meses depois, tudo fechado. Marcamos para 1 ano depois, vamos marcar que ali já vai ter voltado. Tá bom, assim nós fizemos. Eu voltei a jogar,
Voltei a jogar. Quando faltava ali 2 meses pro casamento, tava tudo organizado, eu machuco de novo. Mesma lesão. A mesma lesão. Eu machuco de novo, faltando 2 meses para casar. E assim, pastor, começa a vir aquele filme na cabeça, muda um pouco porque eu estava empregado. Então o meu salário ali, uma parte dele eu recebi ainda. Não todo, mas uma parte dele eu recebi ainda. Mas mesmo assim... E faltando 3 semanas, pastor, pro casamento, a gente manteve o casamento, passando 3 semanas pro casamento, a gente recebe uma ligação falando que o lugar onde a gente ia casar não poderia mais fazer a festa. Não, porque a gente está fazendo uma reforma aqui, não ficou pronto a tempo, 3 semanas antes da gente casar. E eu falei, não tem lógica não, como assim? E aí a gente começou a buscar lugares para fazer o casamento. Entrava em um lugar e a Daniela, não é aqui. Entrava em outro lugar e a Daniela, não é aqui. Eu falava, amor, como que não é aqui? Tem que ser em algum lugar, tá chegando a data. E ela sempre falava, Deus não vai me dar menos do que eu sonhei. Deus não vai me dar menos do que eu sonhei. Isso era uma coisa que ela sempre falava. E aí ela falava, que a gente entrava em outro lugar, nada. E um dia ela virou, falou bem assim, vamos nesse lugar aqui. E é um lugar, um dos lugares mais bonitos da nossa cidade. Só que é totalmente fora do orçamento. Eu falei, não, o que você vai fazer lá? Não, vamos lá. Eu falei, não, mas a gente não tem condição nenhuma para ir lá, não tem como a gente ir lá. Não, vamos lá. Eu falei, para com isso, não tem jeito, o que a gente vai fazer lá? Você vai passar raiva, vamos lá. Na hora que abriu o portão, a pastora ela falou bem assim, é aqui. Eu falei, não é aqui não. E ela, é aqui. Eu falei, não é não. E a gente entrou, pastor, a gente entrou naquele lugar maravilhoso. Acabamos a visita, tava aquela mesa posta para receber. Eu falei, nossa, é agora? Como é que eu vou falar? Tá totalmente fora do orçamento, a gente não tem condição. Tá, a mulher foi lá e passou o orçamento pra gente. A gente falou, realmente estava muito fora do nosso orçamento. Eu falei, olha, me desculpa, mas o quanto eu tenho tanto, a gente tem tanto de orçamento, totalmente fora do orçamento da mulher. Ela, não tem como ser feito assim. O que a gente tem é isso. Não, então não tem como, tá. Continuamos a negociação e fomos embora. Passou um tempo não, poucos dias depois, já estava em cima já, a mulher chama a gente, fala, olha, eu vou fazer esse preço para vocês, só que, assim, eu peço que vocês nunca falem para ninguém quanto que foi, porque esse preço nunca mais vai acontecer na história desse local. E aí nesses pequenos detalhes a gente vê o milagre de Deus mesmo, né? E assim, pastor, e sempre... A gente recebeu muitas profecias de que no dia do nosso casamento a gente ia sentir o sobrenatural de Deus, a gente ia ver a presença de Deus muito forte naquele local. E aconteceu que 15 dias antes da gente casar, decreto, a gente tinha 200 pessoas convidadas, só podia 75. O pessoal fala, é difícil fazer lista de casamento. Eu falo, não, é difícil desfazer a lista de casamento, esse que é difícil. E tá bom, a gente desfez, convidou algumas pessoas, e quando a gente foi para a gente fez o casamento. Quando quando acabou o casamento, o pastor deu a benção, quando a gente pisou para sair, para descer do altar, vieram pavões para saída da igreja. Não era na igreja, na verdade, era o local ali da cerimônia, da saída. E os pavões começaram a cantar. Foi uma coisa assim, totalmente sobrenatural. E eu vi muita gente, depois de testemunho, gente que talvez eu acho que nem conhecia Deus ou que não tinha nenhum relacionamento com Ele. Chegava pra gente e falava, eu sentia aqui a presença de Deus tão forte que eu não consigo explicar. Então, e também no nosso casamento, eu estava nesse momento difícil de lesão, a gente recebeu de presente 6 meses de curso de vida. Nosso curso de vida, que era exatamente quando eu ia voltar a jogar. A gente recebeu de presente exatamente 6 meses. Então a gente viveu o sobrenatural também falando nessa área de casamento. E assim, pastor, eu falo que a gente estava falando de deserto, eu falo que muita gente quer viver os milagres de Deus, mas poucas pessoas querem viver situações impossíveis. E quando a gente vai pensar de milagre de Deus, o que é um milagre? É uma situação impossível. Então, para você estar disposto a viver o milagre de Deus, você tem que também estar disposto a viver situações impossíveis. Amém.
Glória a Deus, né? Casamento abençoado, mas a gente vê, não é, desde o início o propósito, não é, porque vocês sendo jovens, vocês são um casal jovens, vocês estão se submetendo à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, não é, para o ser humano? A vontade de Deus, o mandato cultural de Deus está lá em Gênesis, né? Crescer e multiplicar e encher a terra. Então é casar. Né? Então você com uma vida profissional, com seus sonhos, a Daniela estudando, né? Mas desde a primeira sua fala eu percebi, né, que o desejo de vocês não era ficar namorando, era casar. Então quando a gente está debaixo da vontade de Deus, a palavra do Senhor nos diz, né, que o choro pode durar uma noite, não é? Mas a alegria vem pela manhã. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, por esse casamento abençoado. Como eu falei no início da minha fala, o desejo de vocês é quererem aprender mais. Vocês fizeram aqui o curso Casados, Bem Casados. A maioria das pessoas que procuram esse curso é para alguém que está com um problema, uma dificuldade no casamento e não entende que é importante a preparação. Não é? E vocês fizeram isso, estão 2 anos de casado, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não é? Você falou agora há pouco, não é, sobre o dia que a Daniela veio aqui pela primeira vez e ela disse, um dia nós vamos morar aqui, né? E a vida de vocês teve idas e vindas, você saiu daqui, foi para Portugal, depois foi para o Brasil, não é? Então como se deu a sua chegada aqui em Luxemburgo pela segunda vez? Porque normalmente alguém que deixa um país raramente retorna, não é? Mas como se deu a chegada de vocês aqui em Luxemburgo? Bem, só voltando ao assunto do curso Casados e Bem Casados, é um curso que eu indico para todos. É o que eu sempre falo, né, pastor? Quando a gente compra um carro novo na garagem, sempre tem que fazer manutenção, né? Sempre tem que ele trocar óleo, e eu vejo isso também na nossa vida conjugal, que sempre tem, mesmo que você pense que você está vivendo bem, sempre tem algo para melhorar. Ainda mais quando a gente fala da Bíblia. Então é um curso que eu indico a todos, mudou, transformou, eu já tinha, graças a Deus a gente não tinha problemas, a gente já vivia muito bem, mas transformou, mudou algumas visões que eram necessárias. E sobre Luxemburgo, então, pastor, em 2018, 2019, quando eu passei aqui, eu fiz muitos amigos no clube, e em 2022 eu recebi um convite da família Antunes, que a gente fala até que é a nossa família luxemburguesa. Deixa um abraço aqui para o Jean, para a Vanessa, para a Sandra, para o Mike, para o André. Eles fazem parte do comitê do clube do clube que eu estou hoje, isso, né? Do União Tito Petange, do clube que eu estou hoje. E recebi o convite através deles para retornar para o clube. Então, acredito sim que Deus usou a vida deles para nos trazer para Luxemburgo, e é uma família que eu tenho muita gratidão. Fica aqui meu abraço a eles. Sim. E então a adaptação correu bem, vocês retornaram tem pouco mais de um ano, né? Pouco mais de um ano, e graças a Deus pelo União Tito Petange que fez com que você voltasse. Mas você também agora é um membro aqui da igreja, família IBM Lux, não é? Como vocês nos descobriram, não é? E vocês se tornaram parte desta família? Então, foi através da rede social, acho que foi do Instagram. Até parabenizo aqui a equipe multimídia aqui da IBM Lux, que com certeza vocês já conquistaram e vão conquistar muitas vidas para o Senhor. E foi através do Instagram que a Daniela, ela assistiu, acho que um culto, ela viu alguma postagem e falou, não, vamos lá conhecer essa igreja. Quando a gente chegou aqui, a gente já foi muito bem acolhido pelo Marcos, pela Sol, pelo pastor, pela Cláudia e todos que estavam aqui naquele dia. E vocês já ganharam nosso coração assim já no primeiro dia, mas respondendo, foi através das redes sociais. As redes sociais têm sido um instrumento, né, muito grande da pregação do Evangelho, né? Então, aproveitando aqui, não é, a fala do nosso irmão, se você ainda não fez isso, compartilhe esse vídeo, esse testemunho,
né, que talvez você pode alcançar a vida de alguém, tocar a vida de alguém, né, pelo simples fato de você clicar e enviar um link. Você pode estar evangelizando, você pode estar contribuindo para a obra, para o reino de Deus. Então, nós temos visto a sua adaptação aqui, tem sido bênção, mas você está vivendo um momento também de definições, né, na sua vida profissional. Mas eu quero falar mais especificamente de um assunto. Você mencionou aqui, não é, a célula que vocês têm, que tem sido bênção na vida de muitas famílias, não é? Mas eu então quero aproveitar, não é, a vinda aqui do Lucas, não é, para lançar aqui algo que nós como igreja estamos programando. Agora no dia 5 de setembro nós teremos aqui um encontro. O nome desse encontro é Atletas do Reino em busca do prêmio celestial. Esse encontro é para atletas profissionais e amadores de todas as modalidades esportivas, futebol, voleibol, e esse encontro será inicialmente uma vez por mês, nas terças-feiras, e o objetivo é a gente conectar pessoas ao Evangelho, alguns atletas como o próprio Lucas, o André que vem aqui nos visitar e outros atletas que temos até aqui na igreja. Tem jogos, tem participações que fazem aos finais de semana e não tem oportunidade de cultuar a Deus. Então, nós teremos aqui em breve, no dia 5, Atletas do Reino. Então, você fique atento, se você conhece um atleta, compartilhe nas suas redes sociais no momento oportuno. Mas qual é a sua expectativa? Porque o Lucas, né, juntamente com Vinícius e outros irmãos aqui da igreja, estarão ao meu lado coordenando esse projeto, esse encontro. Quais são as suas expectativas para esse encontro que nós teremos? Então, pastor, minhas expectativas são as maiores possíveis. Eu acredito que Deus fará grandes coisas aqui no nosso meio. Acredito sim que o Luxemburgo precisa conhecer a Cristo, e também os atletas, não só de futebol, mas os atletas de basquete, vôlei e as demais modalidades. Então, já fica aqui também o meu convite para que, se você é um atleta ou conhece fale sobre esse projeto, que eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas aqui em nosso meio. Sim. Então, esse convite é para atletas e também ex-atletas, e também para atleta amador. Talvez você é um skatista, um velocista, faz atletismo, qualquer atividade esportiva, porque nesses encontros será um culto, uma celebração mais contextualizada. Nós teremos palavras práticas direcionadas para a vida do atleta e de todas as pessoas. Então, ore também por isso, porque nós queremos alcançar todas as pessoas com o Evangelho. Este é um dos pontos do nosso propósito como igreja. Então, contamos com as suas orações e também com a sua participação. E lembrando que esse encontro que acontecerá, ele não é para atletas ou pessoas apenas da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo. É um encontro interdenominacional, então está aberto a todas as pessoas. Lucas, eu queria, se você tem uma palavra, um conselho, algo que você quer deixar aqui para os nossos amigos, para os nossos irmãos, foi um tempo muito edificante aqui, conversar com você, conhecer a sua história, o seu testemunho de vida. A gente vê que você é uma pessoa firmada nos princípios da palavra de Deus, e isso glorifica ao Senhor e também nos honra. Então, pastor, primeiramente queria agradecer, pelo convite. Como falei no começo, é sempre um prazer estar compartilhando um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas. E queria deixar aqui uma mensagem exatamente sobre essa história, sobre o deserto que a gente falou tanto aqui, Que se você em casa está passando por alguma situação difícil, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, se firme realmente na palavra, persevere, que eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer. E também deixo o convite a todos de casa, pastor, para que venha conhecer a igreja e participar do que Deus tem feito através de nós e com nós aqui.
Muito obrigado, Lucas. Né? Então, o convite está feito. Nós temos as nossas reuniões aos sábados, às 19 horas, aos domingos, né, pela manhã, às 10h30, sempre um culto em uma língua estrangeira, um culto dirigido pelos jovens. E temos também as nossas celebrações às 17 horas. Então você vai vir aqui, vai nos conhecer, vai conhecer também o Lucas e a Daniela, vai ser enriquecido pela vida deles, pelo testemunho deles. Eu sei que tem muito mais, né, coisas a compartilhar, mas também fica o gostinho de quero mais. Então, quando você tiver a oportunidade de estar com o Lucas, ser uma pessoa que vai te receber, não é, para que possa compartilhar aquilo que Deus tem feito dele, na vida dele também, para te abençoar. Então, quero deixar aqui o convite, aguarde-nos para o próximo episódio. Foi uma bênção estar aqui nesse tempo de comunhão. Muito obrigado, os irmãos da equipe técnica da multimídia. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Filipenses 3,14, Paulo diz que ele corre em busca do prêmio celestial. Então, que você e eu, nós sejamos atletas do reino em busca do prêmio que está guardado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.